Você já ficou curioso sobre o que realmente acontece quando duas celebridades como Valerie Bertinelli e Ed Van Halen, juntos por mais de 2 décadas, decidem terminar seu casamento? Eles parecem um par ideal, uma personalidade de TV adorada e um guitarrista de rock icônico, mas a realidade de suas vidas era muito mais complexa. Agora, Valerie está finalmente revelando os verdadeiros motivos para a separação deles e a jornada que empreendeu para se curar e seguir em frente. Fique conosco para a história completa. Na formação de um par dourado, Valerie Bertinelli era o rosto familiar que fazia a América se sentir à vontade. No final dos anos 70, ela era mais do que uma atriz. Ela era uma visitante semanal em inúmeras casas, trazendo calor e identificação através de seu papel como Barbara Cooper em One Day at a Time. Aos 20 anos, ela já tinha 2 prêmios Globo de Ouro em seu nome e uma carreira que muitos almejavam. Agora, imagine Valerie, conhecida por sua imagem polida e saudável, cruzando caminhos com Ed Van Halen. Ele era o oposto dela em todos os sentidos. Aos 26 anos, Ed não era apenas um músico qualquer, mas uma força no mundo do rock, revolucionando o modo de tocar guitarra como cofundador do Van Halen. Sua energia era eletrizante, seus álbuns vendiam aos milhões, e seu espírito selvagem e imprevisível contrastava fortemente com a vida organizada de Valerie. O encontro deles em 1980 foi a interseção de 2 mundos totalmente diferentes. Valerie, intrigada pelo carisma de Ed, organizou uma apresentação. Apenas meses depois, em abril de 1981, eles se casaram, capturando a fascinação do público. A garota totalmente americana e o roqueiro indomável. A mídia destacou os contrastes entre eles, transformando seu casamento em uma história cativante de opostos que se atraem. Por trás do brilho, no entanto, os desafios surgiram cedo. Os dias de Valerie eram preenchidos com longas horas de filmagem, enquanto a agenda de Ed estava lotada de ensaios e shows tarde da noite. Ela frequentemente voava de um lado a outro do país apenas para passar algumas horas com ele. Seus estilos de vida entravam em conflito. Ed abraçava a espontaneidade e o excesso. Valerie valorizava a família e a estabilidade. Embora se importassem profundamente um com o outro e desfrutassem de momentos incríveis, suas diferenças causavam atritos. A fama deles apenas intensificou a tensão. Para os de fora, eles pareciam perfeitos juntos, mas as rachaduras estavam se ampliando a portas fechadas. O estresse implacável da fama e as lutas pessoais lentamente os afastaram. O que o mundo via como um par perfeito era, na realidade, um relacionamento se desfazendo nas bordas, algo que Valerie só explicaria anos depois. A crescente ruptura. Logo após o casamento, o glamour desapareceu, revelando fraturas crescentes em seu relacionamento. No início dos anos 80, Ed desenvolveu um sério problema com abuso de substâncias. O que começou como recreativo, logo se tornou um vício que afetou profundamente a vida de ambos. O consumo de álcool e drogas de Ed ergueu barreiras entre ele e Valerie, isolando-a em uma tempestade que ela não havia previsto. Valerie não era apenas a esposa de uma celebridade. Ela era uma esposa desesperada para manter seu casamento, enquanto o homem que amava afundava mais fundo na dependência. Ela ficou ao lado dele em inúmeras tentativas de sobriedade, cada breve sucesso seguido por recaídas e desilusões. O impacto foi severo, não apenas no casamento deles, mas na saúde de Ed. Quando ele foi diagnosticado com câncer de boca e teve parte da língua removida, poucos fãs entenderam a gravidade de suas lutas. Mesmo assim, ele se recusou a abandonar os hábitos que o estavam destruindo. Valerie tornou-se sua cuidadora, gerenciando consultas médicas e contas crescentes, enquanto emocionalmente ela estava desmoronando. E estar casada com alguém fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, deixou-a profundamente solitária. Tanto Valerie quanto Ed buscaram consolo em outros lugares, envolvendo-se em casos não por excitação, mas como uma forma de lidar com a profunda negligência emocional. Mais tarde, Valerie admitiu ter tido um caso durante o período mais sombrio do casamento, não por traição, mas por um desejo de afeto que já não encontrava em casa. A tristeza que sentia levou a distúrbios alimentares e ao consequente ganho de peso, o que a tornou alvo de críticas públicas e a empurrou ainda mais para o isolamento. O exterior glamouroso mascarava uma dolorosa realidade de desilusão e decepção. Apesar de tudo, Valerie se apegava à esperança. Ainda assim, a esperança não foi suficiente para superar o crescente abismo. A história deles tornou-se uma de dor duradoura, amor e resistência, prova de que até relacionamentos aparentemente perfeitos podem ser marcados por desespero privado. O fim definitivo do casamento deles aconteceria não com um espetáculo público dramático, mas de forma silenciosa e dolorosa. Mais tarde, Valerie falaria abertamente sobre as feridas abertas que ambos carregavam, convidando as pessoas a verem a verdade por trás da fama. Separação e divórcios silenciosos. Em 2001, rumores já circulavam, mas ainda assim foi inesperado quando a separação se tornou oficial. Valerie e Ed, que já foram o casal perfeito de Hollywood, ator.
anunciaram silenciosamente o fim do casamento após 26 anos. Não houve drama público, apenas uma breve declaração que deixou fãs e a imprensa ávidos por detalhes. O divórcio em si não foi finalizado até o final de 2007, mas nesses anos intermediários houve silêncio. Valerie, há muito vista como a parceira firme, retirou-se dos holofotes, não deu entrevistas e concentrou toda a sua energia em seu filho, Wolf. Sua única missão tornou-se protegê-lo do caos familiar. Ela também usou esse tempo para criar uma nova identidade para si mesma, longe dos holofotes do show business. As aparições públicas e eventos de Hollywood pararam. Ela se estabeleceu em uma existência mais privada. Com tão poucas respostas, a especulação correu solta. Alguns culparam os problemas típicos de Hollywood. Outros apontaram para seus estilos de vida diferentes. Foi a festa incessante de Ed ou algo mais privado? A falta de explicações só aumentou o mistério, e a imprensa observava cada movimento em busca de pistas. Por anos, nem Valerie nem Ed falaram publicamente sobre seus motivos, tornando a separação ainda mais misteriosa. A imagem pública cuidadosamente elaborada do casamento deles estava em forte contraste com o desmoronamento silencioso e lento a portas fechadas. Levaria quase 2 décadas para Valerie contar seu lado, não para alimentar fofocas, mas como parte de sua própria cura. Quando o fez, era sobre muito mais do que divórcio. Era sobre enfrentar a dor que a moldou por anos. Ao se abrir, Valerie finalmente quebrou o silêncio em 2008 com suas memórias. Losing It. Pela primeira vez, ela descreveu as duras realidades de seu casamento com Ed. Ela confirmou o que muitos já suspeitavam. O vício de Ed não era uma fase, mas uma luta persistente com drogas e álcool que deixou cicatrizes duradouras. Valerie descreveu o caos de amar alguém que era tanto sua alma gêmea quanto seu adversário. Ela valorizava a criatividade e a paixão de Ed, mas a sombra do vício estava sempre presente, minando o vínculo deles. A solidão que ela suportava não era apenas sobre a distância física, mas uma ausência de confiança, intimidade e apoio. Valerie admitiu abertamente seu próprio caso, não por retaliação, mas como um grito por uma conexão que não conseguia encontrar com seu marido. Seu livro de memórias ofereceu uma história muito diferente do casamento de conto de fadas que os fãs imaginavam. Em vez disso, era sobre sobreviver à desilusão e reconstruir um senso de identidade. Ela nunca pintou Ed como um vilão, mas como uma pessoa complicada lutando batalhas que nenhum dos dois poderia vencer completamente. Escrever sobre seu passado foi tanto sobre cura quanto sobre contar sua verdade. A terapia desempenhou um papel fundamental na recuperação de Valerie, ajudando-a a lidar com seus sentimentos sobre casamento e abuso de substâncias. A sobriedade e a autoaceitação deram a ela uma segunda chance na vida. Seu segundo livro, Enough Already, foi ainda mais fundo. Valerie explicou como ela, uma vez, idolatrava seu casamento, apenas para perceber mais tarde que ela e Ed se conheceram muito jovens e estavam despreparados para as pressões da fama e do vício. Em 2024, ela revelou que ela e Ed estavam emocionalmente separados há quase 20 anos antes do divórcio legal. Seu amor havia se desvanecido à medida que Ed mudava, e admitir isso acabou com quaisquer ilusões sobre o casamento deles. A honestidade de Valerie provocou reações fortes. Muitos admiraram sua coragem, enquanto alguns se sentiram desconfortáveis com sua franqueza sobre lutas pessoais. Ainda assim, ela continuou compartilhando sua história para inspirar e encorajar outros que enfrentam dores semelhantes. Não mais apenas a esposa do astro do rock ou a atriz de TV, Valerie se tornou um símbolo de cura e autenticidade, lembrando a todos que dizer a verdade é um ato de força. Vida após o divórcio. Valerie e Ed mantiveram uma conexão especial após o término do casamento, unidos como pais amorosos para o filho, Wolfgang. O relacionamento deles mudou de parceiros românticos para copais, sempre se reunindo para marcos significativos, aniversários, concertos e homenagens públicas. Eles apresentavam uma frente unida para o filho, mantendo-se civilizados e respeitosos em público. Esse vínculo duradouro nunca foi sobre drama, mas sobre família. À medida que a saúde de Ed piorava devido ao câncer, Valerie esteve sempre ao seu lado, apoiando-o até o fim, junto com o filho deles. Após a morte de Ed, em outubro de 2020, Valerie prestou homenagem a ele no Instagram, expressando uma mistura de amor, tristeza e gratidão pelos anos que passaram juntos. O vínculo deles, embora não fosse mais romântico, foi construído sobre memórias, paternidade compartilhada e cuidado duradouro. Mesmo após imensa dor, eles mostraram que a família pode ter muitas formas e o amor pode se transformar ao longo do tempo. A jornada de Valerie, após a morte de Ed, tornou-se uma busca por paz e realização além de sua vida antiga. Novos capítulos e lições. Seguindo em frente após Ed Van Halen, o caminho de Valerie estava longe de ser fácil.
Fácil. Levou anos para processar seu primeiro casamento e as dificuldades do divórcio. Em 2011, ela se casou novamente, unindo-se ao executivo de negócios Tom Vitale. Esperando um novo começo, ela aplicou as lições que aprendeu sobre paciência, comunicação e autocuidado. Por um tempo, as coisas pareceram melhorar, mas com o tempo, diferenças mais profundas surgiram e feridas emocionais passadas tornaram difícil sustentar o relacionamento. Em 2021, Valerie escolheu se separar, reconhecendo que suas vidas haviam se distanciado demais. Em 2022, o divórcio foi finalizado, um passo necessário, mas doloroso. Através disso, Valerie percebeu que o amor sozinho não resolve tudo. Ela aprendeu a importância da autoconsciência, dos limites e de sair quando um relacionamento não é saudável. Ela se dedicou à terapia, focando no bem-estar mental e redescobrindo sua identidade além de ser esposa ou mãe. Abandonar o álcool foi outra parte importante de sua jornada em direção ao autorrespeito e à clareza. Valerie usou sua fama para falar sobre saúde mental, compartilhando suas próprias experiências com ansiedade e ataques de pânico. Em 2024, ela postou um vídeo sincero mostrando um episódio severo de ansiedade, encorajando outros a buscar ajuda e lembrando-os de que não estão sozinhos. Sua abertura ressoou com muitos, tornando-a um farol de esperança para os outros. Ela também iniciou um breve relacionamento com o escritor Mike Goodnow, compartilhando seu romance nas redes sociais. Os fãs aplaudiram quando o casal apareceu junto no Daytime Emmy Awards. No entanto, em novembro daquele ano, eles terminaram o relacionamento mutuamente, citando pressões externas em vez de falta de amor. Ambos demonstraram gratidão e maturidade ao seguirem em frente. Valerie frequentemente destacava uma verdade arduamente conquistada. A verdadeira cura começa com o amor próprio e a liberdade pessoal. Ela percebeu que nunca poderia depender dos outros para resolver sua dor e começou a cuidar de sua própria felicidade. Olhando para sua vida agora, é claro que Valerie se tornou resiliente, enfrentando novos relacionamentos, defendendo a saúde mental e abraçando o crescimento pessoal. Após anos sob os holofotes e desilusões a portas fechadas, ela retomou sua vida em seus próprios termos. Valerie Bertinelli agora se apresenta como uma mulher que encontrou a paz, abraçou sua história e incentiva os outros a fazerem o mesmo. Hoje, ela aparece na televisão não apenas como uma artista, mas como uma defensora da saúde mental, usando sua história para inspirar outros a priorizarem seu bem-estar. Obrigado por estar aqui. Se a jornada de Valerie te emocionou, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias verdadeiras. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo. Você não vai querer